Fala aí, torcedor do São Paulo. Terça-feira de importantes notícias no Tricolor. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora bora pro vídeo. Bom, vamos falar do que a gente pode falar para essa temporada, um calendário bem complicado, ir além disso. E a pergunta que eu te faço, e vou deixar na tela, vou até digitar aqui enquanto eu faço essa pergunta. O elenco que o São Paulo tem hoje, o elenco atual, é suficiente para suportar a temporada 2025, Kaique Silva? Olha, o elenco que foi bastante reduzido, né? Se a gente for contar saídas, não tão reduzido assim quanto parece, quando você olha 14, quase 15 saídas, se você for pegar nome por nome, alguns jogadores já eram totalmente descartáveis, né? E outros que foram negociados, eu acho que estava numa lista ali que dava para encaixar nos negociáveis. Na minha opinião, Michel Araújo, por mais que fosse um jogador versátil, precisa reduzir a folha salarial? Se encaixa no jogador negociável. O Nestor, a mesma coisa. O Wellington Rato, para mim, é a mesma coisa. De repente, eu manteria o Wellington Rato e, de repente, o jogador que eu negociaria da mesma posição fosse o Eric? Talvez sim. Mas eu acho que todos esses jogadores se colocam numa lista de negociáveis na necessidade de reduzir a folha. Agora, ao mesmo tempo, também você reduz as opções do elenco. E acho que até por isso eu concordo com o Zubeldia, quando ele, na entrevista coletiva, pede pelo menos mais de 3 a 4 nomes. Afirma que o São Paulo trabalha com esses 3 a 4 nomes, pensando nas contratações ainda nessa janela. Então, acho que é um número suficiente para poder tentar fazer bons negócios, financeiramente falando, para poder tentar ainda reforçar o elenco. Aí, com mais 3 ou 4 nomes, eu acho que o elenco volta a ter um número e opções suficientes. No momento, eu acho que não. No momento, eu acho que faltam opções ainda. Né? Se de repente acontece alguma lesão importante no elenco, a gente torce para que não. Né? Eu acho que o time ia ficar desfalcado, ia ficar com peças importantes de fora e faltando um pouco de reposição na mesma altura, por exemplo. Acho que hoje o São Paulo tem um bom titular, um bom time titular, e algumas peças de reposição têm bastante qualidade, mas ainda falta aquele algo a mais. Exatamente, inclusive eu vou até me tirar da tela, viu, o meu caro Kaique Silva, enquanto eu te pergunto também sobre reforços, o que faltaria para você, se você fosse o Zubeldia, onde você... Quer dizer, não se você fosse o Zubeldia, porque senão a gente já saberia o que ele deseja, mas assim, você no lugar do Zubeldia como técnico, onde você sente que existem as maiores carências e o São Paulo deveria focar. Eu só vou me tirar da tela porque eu preciso pegar o carregador. O notebook está acabando, aí vai dar ruim a live. Então fala, Kaique. Não, na minha opinião, o São Paulo, um lateral direito, acho que é uma opção legal. O São Paulo está buscando, inclusive, né? Apesar de já ter o Igor Vinícius de Moreira, a questão do Igor Vinícius de Moreira é uma questão física. Eu acho que o físico é o que mais pesa, o físico é o que deixa o torcedor mais com o pé atrás com relação aos dois jogadores, que foram dois jogadores que já deixaram o São Paulo na mão fisicamente em algumas oportunidades. Mais um atacante, de repente, mas eu acho, viu, Chacon? Eu acho que mais do que a necessidade de ir ao mercado propriamente falando, de fazer contratações de mercado, eu acho que, de repente, o Zubeldia pode até estar falando sobre isso, né? Nas entrelinhas, ele pode estar até citando isso. 3 a 4 nomes pode ser, inclusive, uma receita caseira. Esperar acabar a copinha e esses 3 a 4 nomes virem propriamente da base. Porque eu estava pensando aqui, um lateral direito, de repente, dá um espaço para o Mike, o garoto da base, mas eu acho que ainda falta uma contratação. De repente, um lateral direito para chegar e ganhar a posição de titular. Apesar de eu gostar bastante do Moreira, tá? Eu gosto muito do Moreira e todos os dias eu lamento a incerteza física que o nome do Moreira traz. Eu acho que o Moreira, se tivesse o físico
bom e confiável, eu acho que ele seria um cara extremamente importante, porque qualidade técnica ele tem e tem de sobra. Eu gosto muito do futebol dele. Agora, tanto ele quanto o Igor Vinícius, eu estava falando aqui, né, Chacon? Tanto ele quanto o Igor Vinícius, eles causam essa incerteza física porque já se machucaram com uma constância grande, né? Então, acho que um lateral direito. O restante dos nomes eu não iria ao mercado. Eu pegaria propriamente da base. O Lucas Ferreira pedindo passagem. O Rian Francisco nem se fala. Eu acho que o Rian Francisco subindo a hierarquia dos centroavantes, na minha opinião, passaria a ser Caleri, Rian Francisco e André Silva, que o André Silva ainda fez alguns gols no final do ano, mas eu tenho ainda algumas ressalvas quanto ao centroavante. O São Paulo ele realmente tem aí alguns pontos de carência, mas talvez a solução esteja na base. Eu acho que o Zubeldia deveria usar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção, digamos assim, para a base do São Paulo nessa próxima temporada. Usar um pouco mais essa molecada que está no Sub-20, dar um pouco mais de oportunidade em jogos pontuais. Mas tem o calendário do Sub-20 também. Entendível, mas a prioridade é sempre o profissional. Da experiência do profissional, em alguns casos, levar algum jogador do profissional, da base nos jogos do profissional, às vezes uma viagem, dar aquela experiência de viver o procedimento de concentração, viagem para outro jogo, para um jogo fora, para um jogo em outro estado, né? Você dá essa vivência é muito positiva, né? Eu vejo dessa forma. Então, poxa, vamos ver o que vai acontecer. E realmente, o Everson fala aqui, o Paulista é para fazer esses testes. Quem render fica, os outros voltam e emprestam. Eu não acho que tenha que ser tão radical como os outros. Voltam e emprestam, tipo, quem render. Mas é meio por aí. Eu acho que é um meio termo a partir disso, Everson. Acho que você não está errado, não, viu? Eu acho que o Paulista é esse momento, principalmente esses primeiros jogos do Campeonato Paulista. Diga, Kaique. Com relação ao Moreira, cara, eu gostaria muito de ver o Zubeldia ficar marcado como o cara que conseguiu recuperar o Moreira depois até de uma quebra de confiança entre os dois, do que propriamente o Zubeldia ficar marcado como o cara que barrou o Moreira depois de tantas lesões e fez, entre aspas, o necessário, né? Eu acho que ele ficaria mais marcado até com o torcedor positivamente se ele consegue recuperar um cara da qualidade do Moreira. Porque acho que todo mundo sabe a qualidade que o garoto tem, o potencial que ele tem, o futebol que ele pode apresentar. Que talvez nunca foi apresentado com a camisa do São Paulo, por conta das questões físicas, sim. Mas hoje em dia a posição está tão escassa, né, cara? Se você for procurar no mercado, o São Paulo abriu negociação pelo Natanael, do Curitiba. O Natanael que, na minha opinião, assim, não tem nada demais do Igor Vinícius e do próprio Moreira. Eu gosto do Natanael, eu não acho um movimento ruim, não. Eu acho que seria legal. Acho ele mais do mesmo, assim, sabe? Será? Mas você preferia, por exemplo, sei lá, o Lucas Rosa, que foi outro que foi assim, o Lucas Rosa, eu confesso, não conheço nada, tá? Eu também não. O Lucas Rosa, eu acho que eu vi um jogo dele só pela base. Um jogo só pela base. Valladolid, nem contra os grandes eu tive, assim, a sorte de repente pegar um sábado à tarde, um Real Madrid, um Barcelona, um Atlético de Madrid contra o Valladolid, vi ele jogar, não tive oportunidade, não vou mentir pro torcedor, sei pouquíssimo dele. Agora, por ser titular e num futebol espanhol que é competitivo, de repente traz um pouco mais de segurança ao torcedor por conta do jogador. Mas pode chegar aqui, não é certeza nenhuma, pode chegar aqui e não render absolutamente nada. É que o que eu digo é que o mercado está tão inflacionado e tem tantas opções escassas, assim, né? Não tem praticamente muita opção de mercado para você olhar e falar, ó, o São Paulo tem esse nome para poder ir atrás. De repente, uma criatividade de um mercado sul-americano ou um mercado um pouco mais alternativo, mas aí é trabalho para o scout de São Paulo. Agora, você tem uma peça como o Moreira na mão, né? Quantos times não gostariam de ter um Moreira, né? Desde que bem fisicamente? E aí, de repente, recuperá-lo seria uma grande marca para essa passagem do Zubeldia, né? Hora de falar se Rony pode virar reforço do São Paulo. Especulação que surgiu nas últimas horas nas redes sociais promovida por palmeirenses.
Confesso que achei a história estranha, até porque o São Paulo outro dia encontrou enorme dificuldade em comprar Natanael, lateral direito de 23 anos de idade, vendido pelo Curitiba ao Atlético Mineiro por 7 milhões de reais. Vale a lembrança de que a pedido do Palmeiras hoje pelo Rony gira na casa dos 8 milhões de dólares ou 49 milhões de reais. O que eu fiz? Fui checar com um dirigente importante do São Paulo que respondeu que a chance é zero. Nunca se discutiu o nome do Rony e ele não será comprado. O tricolor não tem os 49 milhões de reais para dar para o Palmeiras, muito menos o 1 milhão e 300 mil reais por mês que o Rony exige para deixar o Verdão. Hoje ele ganha na casa de 1 milhão e 50 mil mensais. Para se mudar para outro clube ele precisaria ganhar 1 milhão e 300 mil. Achei a pedida astronômica. Só para completar o noticiário do São Paulo, prensa espanhola afirma que o tricolor vai enviar uma oferta a Lucas Rosa, lateral direito que pertence a Valladolid. Já havia contado para vocês na semana passada que o São Paulo fez uma proposta de empréstimo. Também já contei que o Valladolid pede cerca de 3 milhões de euros para que esse negócio vá adiante. Informação que eu obtive junto a uma pessoa do Valladolid, vou até dar o nome, o Bruno Maziotti, que é o diretor executivo de futebol do clube, é de que não chegou proposta nenhuma do São Paulo, pelo menos até esse momento. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!